O sol se punha lentamente sobre as vastas plantações de milho que cercavam a pequena cidade de Salvoville. No horizonte, as nuvens se tingiam de dourado e vermelho, criando um espetáculo que apenas o interior do país poderia proporcionar. Era nesse cenário que Clark Kent, conhecido por todos simplesmente como Clark do sítio, dirigia sua velha caminhonete Ford F-100 azul, modelo de 1980, com o braço apoiado na janela aberta e um chapéu de palha, protegendo seus olhos do sol poente. Ao seu lado estava Lois Lane, sua namorada há poucos meses, uma jornalista da cidade grande, que viera fazer uma reportagem sobre a vida no campo e acabará se encantando não apenas pela simplicidade daquele lugar, mas principalmente pelo homem de gestos calmos e sorriso tímido que a guiava pelos encantos da vida rural. Nunca pensei que fosse gostar tanto do campo, comentou Lois, enquanto ajeitava os cabelos esvoaçantes com os dedos. A cidade grande tem seu charme, mas aqui, parece que o tempo caminha mais devagar. Clark sorriu sem tirar os olhos da estrada. Havia algo de reconfortante em poder compartilhar esse lado de sua vida com alguém como Lois. Poucos sabiam que por trás do jeito simples de falar, das roupas sempre um pouco largas demais e do sotaque caipira pronunciado, escondia-se o homem mais poderoso do planeta. A gente aprende a apreciar as coisas simples quando cresce por aqui, respondeu ele, diminuindo a velocidade ao se aproximarem do pequeno centro comercial de Salvoville. Mas hoje a cidade está animada. É dia de feira, e o pessoal do condado vizinho vem todo pra cá. A praça central estava decorada com bandeirinhas coloridas, barracas de comida típica e um pequeno palco onde uma banda local tocava músicas country. Pessoas de todas as idades circulavam pelo local, rindo, comendo e confraternizando como só acontece nas pequenas comunidades onde todos se conhecem pelo nome. Clark estacionou a caminhonete e deu a volta para abrir a porta para Lois. Seus óculos de aros grossos refletiam as luzes das barracas enquanto ele estendia a mão para ajudá-la a descer. Vamos experimentar o melhor milho cozido que você já comeu na vida, disse ele, com orgulho estampado no rosto. A senhora Johnson colhe o milho de manhã cedinho e prepara na hora. É tradição de família há mais de 50 anos. Enquanto caminhavam pela feira, quase todos cumprimentavam Clark com acenos, tapinhas nas costas ou abraços calorosos. Ele apresentava Lois a cada um deles, sempre com o mesmo sorriso tímido e as bochechas ligeiramente coradas. Clark, meu rapaz, como vai a plantação este ano? Perguntou um senhor idoso de suspensórios e chapéu. Tá indo bem, Sr. Peterson. Se Deus quiser, vai dar uma boa colheita, respondeu Clark, apertando a mão do homem com cuidado, sempre consciente de sua força descomunal. Lois observava fascinada. O Clark que ela conhecera em suas visitas a Metrópolis era um pouco diferente, um repórter competente, embora atrapalhado, que sempre desaparecia nas horas mais inoportunas. Mas aqui, em seu ambiente natural, ele parecia florescer. Havia uma autenticidade nele que ela raramente via na cidade grande. Depois de comprarem espigas de milho cozido com manteiga escorrendo pelos lados, os dois caminharam até um banco de madeira próximo ao coreto, onde poderiam comer e apreciar a música ao mesmo tempo. Seu mundo é tão diferente do meu, comentou Lois, mordendo o milho. É como se fossem dois planetas completamente distintos. Clark riu baixinho, pensando no quão literal aquela afirmação era. Às vezes a gente precisa sair do que conhece para ver o mundo com outros olhos, filosofou ele, limpando um pouco de manteiga que escorria pelo queixo. Foi nesse momento que 3 caminhonetes enormes, com suspensão elevada e adesivos ostensivos nos vidros traseiros, pararam com estrondo na praça. A música cessou momentaneamente quando as portas se abriram e desceram 5 rapazes, todos vestidos com roupas de marca, correntes douradas nos pescoços e bonés virados para trás. Olha só o que temos aqui, comentou Clark em voz baixa. O Brad Thornton e a turma dele, filho do dono da fábrica de laticínios na cidade vizinha. Acham que são donos do pedaço. O mais alto deles, Brad, aparentava pouco mais de 30 anos e exibia músculos trabalhados na academia e uma expressão de quem estava sempre pronto para arranjar confusão. Ele e seus amigos começaram a circular pela feira como se avaliassem mercadorias em uma loja, fazendo comentários altos e desrespeitosos sobre os produtos e as pessoas. Vamos para outro lugar,
sugeriu Clark, incomodado com a presença deles. Por quê? Estamos comendo, protestou Lois. Não me diga que tem medo desses caras. Clark sorriu, balançando a cabeça negativamente. Não é medo. É que eles sempre arranjam confusão, e eu prefiro evitar. Mas já era tarde demais. Brad havia notado Lois e agora caminhava em direção ao casal com os outros 4 rapazes em seu encalço. Seus olhos fixaram-se na jornalista com um interesse predatório que fez Clark se endireitar no banco. Ora, o que uma mulher como você está fazendo perdida neste fim de mundo? Perguntou. Brad, ignorando completamente a presença de Clark. Lois levantou uma sobrancelha, analisando o homem de cima a baixo com seu olhar crítico de repórter. Não estou perdida. Estou exatamente onde quero estar, respondeu ela, secamente. Brad riu, olhando para os amigos como se compartilhasse uma piada interna. Com esse caipira de chapéu de palha. Qual é? Você merece coisa melhor, insistiu ele. Então. Apontou para o próprio peito. Alguém como eu, por exemplo. Clark pigarreou, levantando-se devagar. Olha, amigo, a moça já disse que... Eu não falei com você, espantalho, cortou Brad, empurrando Clark no peito com força. Suficiente para fazer uma pessoa normal cambalear para trás. Clark, no entanto, apenas recuou meio passo, calculado para parecer natural, ainda que o empurrão não tivesse movido um único músculo em seu corpo. Não tem necessidade disso, disse Clark, ajustando os óculos. A feira é grande o suficiente para todo mundo se divertir sem confusão. O jeito calmo de Clark pareceu irritar ainda mais o valentão. Escuta aqui, caipira, você sabe com quem está falando? Meu pai é dono de metade do condado. Vizinho, gabou-se Brad, estufando o peito como um pavão. As pessoas ao redor começavam a prestar atenção, formando um pequeno círculo em volta da cena. Clark notou os olhares preocupados dos moradores locais, especialmente os mais idosos, que o conheciam desde criança. Eles sabiam que Clark sempre fora o tipo de rapaz que evitava conflitos a todo custo, mesmo quando provocado. Sei sim, respondeu Clark, em tom conciliador. Você é o Brad Thornton. Já nos encontramos. Antes, na feira do condado do ano passado. Você estava participando da competição de rodeio. Brad estreitou os olhos, tentando se lembrar. Tanto faz. O que importa é que estou convidando sua amiga para uma festa de verdade na minha casa. Com gente de verdade, não esses caipiras de merda. Lois se levantou, visivelmente irritada. Olha aqui, seu arrogante, eu não lembro de ter pedido convite para festa nenhuma. E se quer saber, prefiro 1000 vezes a companhia desses caipiras, como você o chama, do que passar um minuto ao lado de alguém tão cheio de si. O rosto de Brad ficou vermelho de raiva. Não estava acostumado a ser rejeitado, muito menos na frente de tantas pessoas. Seus amigos começaram a rir nervosamente, aumentando ainda mais seu constrangimento. Você não sabe o que está perdendo, querida, ele tentou manter a pose, mas sua voz traiu um misto de raiva e humilhação. Sei perfeitamente o que estou evitando, rebateu Lois, cruzando os braços. Brad voltou sua atenção para Clark, como um predador que precisa descontar sua frustração em alguém mais fraco. E você, fazendeirinho, o que vê no espelho toda manhã para achar que tem chance com uma mulher dessa? Aposto que nunca saiu desse buraco, não conhece nada além dessas plantações de milho. Clark permaneceu calmo, embora seus olhos por trás dos óculos demonstrassem uma firmeza que poucos ali conheciam. Não preciso provar nada para você nem para ninguém, respondeu ele, simplesmente. A resposta pacífica enfureceu ainda mais o valentão. Com um movimento brusco, Brad agarrou o chapéu de palha da cabeça de Clark e o jogou no chão, pesoteando-o. Isso é para você aprender a não se meter no meu caminho, caipira de merda. Um murmúrio correu pela multidão que já se aglomerava ao redor. Todos conheciam Clark como um rapaz pacífico, mas até os mais pacientes têm limites. Clark olhou para o chapéu destruído no chão. Era um presente de seu pai adotivo, Jonathan, quente, feito à mão pouco antes de falecer. Respirou fundo, controlando não apenas sua raiva, mas principalmente seus poderes que, em um momento de descontrole, poderiam causar um desastre. Não quero problemas, disse Clark, abaixando-se para pegar os restos do chapéu. Aproveitando o movimento, Brad empurrou Clark com força,
fazendo cair de joelhos no chão. Lamacento da praça. A humilhação era exatamente o que o valentão queria. De joelhos é como você deveria ficar mesmo, perdedor, zombou Brad, enquanto seus comparsas riam alto. Lois avançou, furiosa. Você é patético. Um homem de verdade não precisa humilhar os outros para se sentir importante. Brad segurou o pulso de Lois, puxando-a para perto. Vem comigo, querida. Depois de uma noite comigo, você vai esquecer esse fracassado. Foi nesse momento que algo mudou no ar. Clark levantou os olhos do chão, e por um breve segundo, qualquer um que estivesse prestando muita atenção poderia jurar que havia um brilho avermelhado por trás daqueles óculos cafonas. Solte-a, disse ele, em uma voz que, embora baixa, tinha um tom de autoridade que fez Brad hesitar por um instante. Ou o quê? Desafiou o valentão, recuperando-se da hesitação momentânea. Clark se levantou lentamente, tirando a poeira da roupa com movimentos calculados. Seus olhos agora estavam fixos nos de Brad com uma intensidade que fez o valentão engolir em seco. Ou nada, respondeu Clark, ajustando os óculos. Por que você vai soltá-la agora, pedir desculpas e ir embora com seus amigos? Não é mesmo? Havia algo na voz dele, uma certeza tranquila que deixou Brad desconcertado. Mas orgulho ferido é algo poderoso, e o valentão não podia recuar na frente de tanta gente. Você acha que pode me dar ordens? Vou te mostrar quem manda aqui. Brad soltou Lois e avançou contra Clark com o punho erguido, mirando diretamente em seu rosto. O soco cortou o ar com violência, carregando toda a raiva e frustração do valentão. O que aconteceu a seguir pareceu se desenrolar em câmera lenta para todos os presentes. Em vez do som de ossos contra carne, o que se ouviu foi um barulho metálico ensurdecedor, como se alguém tivesse golpeado uma barra de aço maciço. Brad urrou de dor, agarrando a mão que agora parecia ter vários dedos quebrados. Meu Deus! O que é você? Gritou ele, recuando com os olhos arregalados de pavor. Clark permaneceu imóvel, sem um arranhão. Os óculos haviam caído no chão com impacto, revelando olhos azuis intensos que pareciam brilhar sob a luz do entardecer. Alguém que você não deveria ter provocado, respondeu ele, simplesmente. No mesmo instante, como se o universo tivesse escolhido o momento perfeito para intervir. Uma explosão ecoou à distância. Todos se viraram para ver uma coluna de fumaça negra, subindo a poucos quilômetros dali, na direção da barragem hidroelétrica que abastecia a região. A barragem! Gritou alguém na multidão. Deve ter havido um acidente. O pânico começou a se espalhar enquanto o som de sirenes cortava o ar. Notícias chegavam rapidamente através dos celulares. Havia acontecido uma explosão na estrutura principal da barragem, e ela ameaçava romper a qualquer momento, inundando toda a região em um tsunami de destruição. Temos que evacuar, gritou o xerife local, que acabará de chegar. Todos para os pontos altos. Agora! Em meio à confusão, Brad e seus amigos correram para suas caminhonetes, esquecendo completamente a briga de segundos atrás. Clark chamou Lois em voz baixa, enquanto as pessoas corriam em todas as direções. Você precisa ir. Ele assentiu, olhando para ela com gratidão pela compreensão. Cuide-se. Encontro você depois, disse ele, antes de desaparecer na multidão em um borrão de movimento que ninguém, em meio ao caos, percebeu. Minutos depois, enquanto helicópteros de resgate sobrevoavam a área e sirenes anunciavam a evacuação emergencial, uma figura azul e vermelha cortou o céu em velocidade supersônica. Superman pousou próximo à barragem danificada, avaliando rapidamente a situação. A estrutura central havia sido comprometida e milhões de toneladas de água ameaçavam romper as comportas a qualquer momento. Com movimentos precisos e usando suas habilidades sobre-humanas, o Homem de Aço trabalhou por horas para reforçar os pontos críticos, soldar com sua visão de calor as rachaduras maiores e, eventualmente, construir um desvio temporário para aliviar a pressão sobre a estrutura principal. Quando finalmente a situação estava sob controle, Superman pousou próximo ao posto de comando emergencial onde autoridades coordenavam a operação. A barragem está segura por enquanto, mas precisará de reparos extensivos, informou ele ao chefe dos bombeiros. Obrigado, Superman, respondeu o homem, visivelmente aliviado. Você salvou toda a região. Não sei como agradecer.
O Homem de Aço apenas assentiu, preparando-se para alçar voo novamente quando uma voz familiar o chamou. Superman! Era Brad Thornton, com a mão enfaixada e uma expressão de puro espanto no rosto. Ao seu lado estavam seus amigos, todos olhando boquiabertos para o herói que acabará de salvar suas vidas. Eu só queria agradecer, gaguejou Brad, subitamente humilde. Superman se aproximou, e por um momento, Brad teve a estranha sensação de que já conhecia aqueles olhos azuis penetrantes de algum lugar. Não há necessidade de agradecimentos, respondeu o herói. Mas talvez esta seja uma boa oportunidade para refletir sobre como tratamos os outros. Força física não faz de ninguém superior. O verdadeiro poder está em usar nossas habilidades, quaisquer que sejam elas, para ajudar e não para intimidar. Brad baixou os olhos, envergonhado, enquanto Superman se afastava. Algo na postura do herói, na maneira como ajustava os ombros antes de levantar voo, despertou uma memória recente. Na mente do valentão. Espere, chamou Brad, subitamente. Eu conheço você de algum lugar. Superman parou, virando-se parcialmente. Acredito que não, respondeu ele, com um leve sorriso. Mas talvez você conheça um amigo meu. Um rapaz do campo. Dizem que ele tem um excelente caráter, apesar das roupas simples. E do jeito acanhado. Antes que Brad pudesse processar completamente as palavras, Superman disparou para o céu, deixando apenas um borrão vermelho e azul que logo desapareceu entre as nuvens. Dias depois, a vida em Salvoville voltava gradualmente ao normal. A feira que havia sido interrompida pelo acidente na barragem foi remarcada, e as pessoas retornavam às suas rotinas com a resiliência típica das pequenas comunidades rurais. Clark Kent e Lois Lane caminhavam tranquilamente pela mesma praça, de mãos dadas, apreciando a tarde ensolarada. Então, começou Lois, com um sorriso malicioso, como está a mão dele? Clark riu, balançando a cabeça. 3 dedos quebrados e o orgulho ferido. Mas sabe o que é interessante? Ontem ele veio até a fazenda. Brad, o que ele queria? Pedir desculpas, acredite ou não, respondeu Clark, genuinamente surpreso. Disse que teve uma conversa esclarecedora com o Superman após o incidente da barragem. Algo sobre respeitar as pessoas independentemente de como elas se vestem ou de onde vêm. Lois apertou a mão de Clark com carinho. Parece que o Superman tem um dom para inspirar o melhor nas pessoas. Às vezes tudo o que alguém precisa é de uma nova perspectiva, filosofou Clark, ajustando os óculos no rosto. Eles passaram por Brad e seus amigos, que agora ajudavam a montar algumas barracas da feira. O valentão acenou respeitosamente com a cabeça para Clark, que retribuiu o gesto. Engraçado, comentou Brad para um de seus amigos, observando Clark se afastar. Você não acha que tem algo familiar nele? Algo nos olhos talvez. Está ficando louco, riu o amigo. Aquele caipira, o Superman, seria o disfarce mais ridículo e óbvio do mundo. Quem acreditaria que o homem mais poderoso do planeta se esconderia atrás de um par de óculos e um chapéu de palha? Os dois riram da ideia absurda, enquanto ao longe, Clark Kent sorria discretamente, abraçando Lois pelos ombros enquanto caminhavam sob o sol dourado de Salvoville. No bolso de sua camisa xadrez repousava um novo chapéu de palha, presente de seus vizinhos, para substituir o que havia sido destruído. Um símbolo simples de que, às vezes, a verdadeira força não está em exibir poder, mas em saber quando não usá-lo. Fim.